você, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Gente, que alegria ter você aqui, que alegria ter você aqui ao vivo comigo e você que está vendo também pelo YouTube. Deus abençoe sua vida. Olha, a palavra de hoje também vai ser muito importante para a nossa vida cristã, né? Estou trazendo uma série de palavras, sejam bem-vindas, minhas queridas irmãs. Estou trazendo uma série de palavras sobre libertação, cura. E para a gente poder aprofundar no assunto de libertação, eu estou trazendo alguns conceitos importantes na área da libertação para você estar conosco, tá? Aprender, conhecer, aprofundar, né, nesse assunto que é tão importante, é um entendimento, é um desenvolver da mente, né? Quando fala lá em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus. Sejam bem-vindas! Oh, Deus, deixa eu colocar aqui meu retorno para você que está ao vivo comigo. Deus abençoe sua vida. Muito feliz, Juliana tá aqui. Tem outras pessoas que estão maravilhosas, que estão sempre aqui nos acompanhando. Deus seja muito bem-vindas, tá? Muito bem-vindas. Irmã Ana. Eita Deus, bom dia, paz para você, Juliana, Ana. Gente, que alegria poder ensinar vocês essa palavra que modificou a minha vida, a minha história. E nós estamos fazendo essa série de ensinos sobre libertação e cura, tá? E como eu falei aqui, é importante a gente entender alguns conceitos, né? O que são quebras de paradigmas? Paradigmas são padrões que às vezes nós colocamos, né? Ou porque nós aprendemos dessa forma, ou nos ensinaram, né? Ou a gente entendeu. Mas a gente precisa aprofundar, a gente precisa buscar o conhecimento, porque a Bíblia fala para nós que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Às vezes você tem aí 5, 10, 15, 20 anos de cristão, né? E você não tem entendido por que algumas coisas ainda estão aprisionadas, estão amarradas na sua vida, na sua história. Eu queria entender mais sobre essas coisas, irmã Thalita, porque eu tô vendo realmente os padrões se repetindo lá em casa, na minha geração. Então aqui a gente vai tirar muitos desses e outras dúvidas, né, pela palavra de Deus. E nós vamos continuar nessa introdução que nós estamos, né, de princípios de batalha, princípios de libertação. Bom dia, Rosângela, Dani, Eliane, Kelly, irmã Ivete. Estamos aí, os cenários novos, para poder a gente fazer com muito carinho para vocês essa palavra, tá? E ela vai estar salva aqui no Instagram por enquanto, né? Por um dia. E eu vou colocar ela no YouTube. Isso, essas lives vão ficar todas lá. Aí vocês compartilham, tá? Compartilha essa live, porque assim como abriu a minha mente, a minha visão em relação a muita coisa, esse é o meu propósito aqui. Ajudar você a abrir a sua mente, o seu entendimento, para você entender porque algumas coisas estão acontecendo na sua casa. Será que o crente precisa passar por libertação? Quais são as coisas que impedem, né, um cristão de passar por libertação? Maldição, essa palavra é bíblica. Essa palavra existe. Então hoje nós vamos quebrar mais paradigmas, até para que a gente se aprofunda nesses assuntos. A gente precisa resolver alguns outros, né, na nossa cabeça. Kelly, bem-vinda. Ada, Marli, Gi, Deus abençoe vocês. Olha, gente, sexta-feira, a nossa live de sexta-feira, ó, é forte. Vai ser sobre oração de guerra, tá? Nós vamos fazer na prática oração de guerra. Então, vai aqui pro meu Telegram, tá bom? Você que é novo por aqui, entra no meu Telegram, na bio do meu Instagram, tem um link e você vai entrar lá e você vai ver lá, Telegram. Aí você entra. Bom, se você não conseguir entrar, chama a gente no direct, pode me chamar, tá? Tem também o meu suporte, que é a Juliana. Vocês podem chamar, que a gente vai direcionar vocês para lá. Por quê? Porque a live de sexta-feira, ela será no Google Meet.
Vai ser no Google Meet. Por quê? Porque lá eu vou ver vocês, vocês vão me ver e a gente vai conversar e a gente vai orar, fazer oração de guerra. Então eu quero ensinar vocês a orar. Quero ensinar vocês como que é uma oração de guerra, como que você vai, as coisas que você tem que falar dentro de casa, né? E nós vamos estar orando junto nesse dia, tá bom? Então toda sexta-feira nós estamos nas orações de guerra, vai ser manhã profética, manhã de oração, intercessão. Então a gente já entra com louvor, já glorificando. Então você já vem preparado, já aumenta a sua expectativa para sexta-feira, porque a gente vai guerrear na terra. É isso mesmo, nós temos autoridade para isso. Deus deu autoridade à igreja, você é a igreja do Senhor. Então você tem autoridade, traz as suas causas, né, impossíveis, e nós vamos estar orando também. Toda sexta-feira, 6h30 até as 7 horas. Então essa nossa live, ela tem aí essa duração de 30 minutos, tá bom? Deus abençoe, a paz para todas vocês. E já vou fazer uma oração e entrar com vocês aqui na palavra de hoje, tá bom? Essa palavra é uma palavra que nós estamos trazendo sobre libertação. Então é quebrando paradigmas. E hoje a gente vai falar sobre desmistificando a maldição, tá? Nós temos vários livros que a gente fala sobre isso, seminários que eu frequentei, que eu faço. E esse é o meu propósito, o meu chamado. Se você é novo por aqui, ó, toca aqui na minha bio, começa a me seguir. Se você está pelo YouTube, não deixa de se inscrever. Se inscreva porque toda segunda, quarta e sexta a gente vai estar lançando lives, né? Vão estar lançando um vídeo para você ser notificado. Então você se inscreve lá no YouTube, que até fica mais fácil de você compartilhar, mandar para outras pessoas, para você acelerar o vídeo se você precisar, né? Então a ferramenta do YouTube fica melhor para isso. Então se inscreva, quando você sair daqui, inscreva aqui, tá? Aciona o sininho para que o YouTube possa enviar para você toda vez que eu colocar um vídeo, tá bom? Aqui também no meu YouTube vai ter aqui um vídeo falando sobre a minha história, tá? O propósito, como eu fui chamada, como eu me identifiquei no meu chamado da área profética, né? Então tem tudo aqui explicando para você. Então vamos lá, deixa eu fazer uma oração para a sua vida. Seja todas vocês bem-vindas, Sheila. Deus abençoe. Muito feliz por vocês aqui ao vivo comigo. E para você também que está no YouTube, que vai ver essa live, fico muito feliz por você estar vendo, compartilhando. E eu oro para que essa palavra seja assim um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro a Ti nesse momento. Te entrego, Senhor, essa live nas Tuas mãos. Te entrego todos que estão vendo, Senhor, aqui comigo nesse momento. E aqueles que vão ver, Senhor, pelo YouTube. Pai, eu oro a Ti e declaro sobre a vida deles, Pai, um grande abertura de visão, Senhor, um despertar da mente, como está em Romanos 12. Que possamos, Senhor, abrir o nosso entendimento para a gente poder experimentar, renovar nossa mente, Pai. Porque o Senhor tem muito mais para nos falar. O Senhor é infinitamente mais coisas, Senhor, no mundo espiritual, e a gente precisa entender sobre isso, Pai. E eu oro porque a mente deles abram e que o Espírito Santo ilumine, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Desmistificando a palavra maldição. Quantas vezes a gente ouviu falar na nossa história sobre essa palavra maldição, né? A gente fala, não, Jesus já levou sobre si todas as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, e não tem mais maldição sobre a nossa casa. De fato, tá? Mas existe um versículo que a gente precisa ler, que está lá em Provérbios, eu quero deixar aqui para você. Provérbios capítulo 26 fala assim: como a neve no verão, ó, como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a hora não fica bem a um tolo. Aí depois ele continua: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Então a maldição sem motivo, ela não se cumpre. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a palavra maldição. Quando se fala em maldição, muita gente reage contra. Isso é uma verdade, porque a gente vem no conceito, né, no paradigma de que Jesus já quebrou essa maldição sobre a nossa vida. E a gente precisa entender que maldição é essa que a Bíblia está falando, tá? Então vamos continuar aqui para você entender o raciocínio. Alguns expressam aversão, ou outros já taxam de heresia. Não, isso é heresia. Mas eu quero que você abra sua mente, se permita entender sobre isso.
Outros ficam teologicamente indignados. Realmente tem muito fogo estranho por aí e desequilíbrio que a gente precisa estar atento, tá? Tanto no ensino quanto na prática ao se lidar com questões de maldição. Então tem muita coisa estranha por aí, mas eu quero trazer conceitos bíblicos para você. Então o mundo evangélico ele está cheio de superstição. E esses misticismo não adianta. Se não tiver base bíblica, não vai se cumprir. Então assim como a andorinha voa para longe, ele fala assim, ó, assim como o pássaro voa e como a andorinha ao seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então toda fé sem base bíblica, ela é superstição. Então eu preciso ter sempre uma base para trazer para vocês. Misticismo, então a gente vê muita coisa estranha por aí. Então preste atenção. Vamos junto tentar desmistificar essa palavra. Então a palavra maldição é uma palavra bíblica. Primeira coisa, ela não vem do ocultismo. Tá? A palavra maldição não vem do ocultismo, pelo contrário, ela é uma palavra bíblica com mais de 200 ocorrências, ou seja, não é algo que deve ser menosprezado. Então a gente não pode menosprezar essa palavra. Portanto, por mais estigmatizada que esteja a palavra maldição, e por mais que não gostemos dela, que não caia bem, eu não gosto dessa palavra, essa palavra soa mal, porque Jesus já levou maldição por nós. Então, por mais que você não goste, né? Por mais que não gostemos, que não caia bem, né? Que não nos agrade, independente de tudo isso, é uma palavra bíblica. Ela está na Bíblia, né? E ela merece nosso esforço de compreensão. Então, existem várias palavras na Bíblia para designar a palavra maldição, e eu quero trazer aqui alguns significados para você dessa palavra. Por exemplo, maldição, ela tem um significado como castigo advindo da quebra de um mandamento. Então, toda vez que eu quebro um mandamento do Senhor, eu posso tomar essa palavra como foi uma maldição. É a quebra de um mandamento. Uma aliança, ou seja, eu fiz uma aliança com Deus, ali vem uma maldição. Ou seja, é uma consequência. Ou quebra de uma promessa, ou de um juramento, né? A palavra que a gente precisa guardar é o seguinte: eu desobedeci o mandamento do Senhor, eu vou sofrer uma consequência. Ele perdoa o meu pecado, porque Jesus perdoa, porque o sacrifício de Jesus foi para perdoar o pecado. Agora, aquela consequência pelas situações na terra, eu vou ter que resolver. Tudo que o homem planta, ele vai colher. A Bíblia fala sobre isso. Deus perdoa o pecado. Mas a gente precisa resolver essa questão. E fica comigo aqui até no final, que eu vou trazer para você alguns aprendizados, como que a gente resolve essas coisas, tá? Outra coisa é o seguinte, uma situação ativa. Então, a palavra na Bíblia, maldição, é designada alguns significados, como, por exemplo, uma situação ativa de aflição ou perseguição estabelecida, ou algo ou alguém que está preso, impedido, cativo. Então essa palavra pode ser direcionada também para uma pessoa que está cativa, né? É exatamente a condição oposta àquela promovida pelo favor de Deus. Ou seja, quando Deus nos liberta, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então é o contrário. A maldição, ela te deixa presa. Gente, não sei o que está acontecendo. Eu dou um passo para frente, daqui a pouco eu dou 2 para trás. Eu estou no Senhor, eu estou orando. Então, o que está acontecendo? Muitas vezes a gente não se pega assim. Não. É um cativeiro. Tem alguma maldição, tem alguma coisa ali instaurada e eu preciso exatamente saber. Então, o vocábulo é usado para isso. É a palavra que a gente usa para maldição. Maldição também é advinda por falar mal, por praguejar. Também tem esse significado, tá? Então, por exemplo, difamar, xingar, desejar mal, né? Então, a gente vê esse tipo de maldição que procede do falar e que não se cumpre sem causa. Então, deixa eu contar algo aqui pra vocês. A Bíblia diz assim, a ninguém amaldiçoeis. Também devemos abençoar aquele que nos abençoa, né? Abençoar aquele que nos amaldiçoa. Então a Bíblia ela é muito clara quando ela fala assim, cuidado com o que você fala, cuidado com o que sai da sua boca, com toda palavra frívola que sai da sua boca.
toda palavra que sai da nossa boca. Porque o mundo, por exemplo, espiritual, ele foi criado pelo quê? Pelo poder da palavra. Haja luz, haja o firmamento, e foi falando. Então, gente, é muito sério isso que sai da minha e da sua boca. Por exemplo, uma vez, eu estava atendendo uma moça e ela tinha muita tristeza no coração, ela me procurou, né? Eu faço para fazer o mapeamento espiritual com ela, né? A mentoria. E eu conversando com ela, e ela falou assim, a minha vida, ela não caminha, irmã Thalita. Pastora, a minha vida parece que quando eu tento fazer alguma coisa, eu já estou com 45 anos, né? E eu não consigo me desenvolver profissionalmente nas coisas que eu quero fazer, né? Sempre eu percebo que está amarrado. E eu conversando com ela, eu falei com ela assim, como que foi seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe? E ela falou assim, olha só, quando eu era mais nova, o meu pai, ele era um homem muito rude, né? Ele falava muita coisa, praguejava muito. E ele falou pra mim assim, vocês vão crescer, você não vai dar em nada. Você não vai conseguir fazer nada na vida. E ela falava aquilo chorando muito, sabe? E ela falou assim, ó, dito e feito. Tudo que eu tento fazer, irmã Thalita, as coisas não andam. Eu falei, uau. E ela falou assim, e eu guardei isso no meu coração, que o meu pai falou pra mim, e eu não evoluo, eu não cresço. E eu queria muito fazer alguns sonhos que eu tenho. Eu perguntei a ela quais sonhos que ela tinha. E naquele momento a gente começou a orar e repreender e desatar aquela palavra de maldição sobre a vida dela, sabe? Outro atendimento que eu fiz de uma irmã, que ela falou assim, quando na minha adolescência, a minha mãe ficou tão chateada comigo por alguns atos, comportamentos meus, né? Que eu saí de casa, que eu fugi, que eu fui embora. E ela ficou tão chateada comigo que ela me rogou uma praga. Ela falou assim, você vai me pagar, ainda falou assim com o dedo, ó, você vai me pagar por tudo que você fez comigo. E ela falou assim, ó, dito e feito. Ela rogou uma praga em mim. Quando eu comecei a ter minha primeira filha, né? Quando eu tive a minha primeira filha, ela falou, inclusive ela falou assim, quando você tiver uma filha, essa filha vai fazer tudo que você fez comigo. E ela falou, ó, dito e feito. Ela me deu muito trabalho, ela fez coisas piores do que eu fiz com a minha mãe. Parece que foi assim uma praga mesmo, né? E ali a gente orou e desconstruiu aquilo ali no mundo espiritual, porque a mãe dela já não estava mais ali, né? E com certeza ela vivenciou, né? Tá vivenciando agora os despojos, sendo abençoada com tudo isso que a gente orou ali. Então, gente, é sério esse negócio. Então, a maldição vindo por falar mal, praguejar. E eu lembro na Bíblia de Jacó. Quem lembra de Jacó? Tá lá em Gênesis 31. Sabe o que aconteceu? Jacó vem embora. Pega sua mulher, pega os seus filhos, vai embora, volta para sua casa, né? Porque ele estava 20 anos fora da sua família. E Labão, que era o teu sogro, quando percebeu que ele saiu, que ele foi embora, vou resumir aqui a história. Ele foi embora, voltou para casa, que Deus falou, pode voltar para sua terra para reconciliar com seu irmão. E ele pegou a sua mulher, né, Raquel, Lia, seus filhos, e foi embora. No meio do caminho, Labão vem com fúria para cima dele. Você foi embora, nem deixou me despedir das minhas filhas, dos meus netos. E ainda mais, você pegou o meu ídolozinho que eu guardava lá no meu altar. Ele falou assim, eu peguei? Ele falou assim, não peguei nada seu. Eu só peguei aquilo que é meu, a minha esposa, meus filhos, e vim. E aí, Jacó lança uma palavra. Isso está lá em Gênesis 31, depois você lê. Jacó lança uma palavra e ele falou assim, que morra a pessoa que pegou o seu ídolo. E aí ele procurou em tudo, ele vasculhou, ele pode, que ela venha aqui para fora, na frente de todos nós, e ela seja morta. Ele procurou, e ele não achou. Por quê? Porque quem tinha pego o ídolo dele foi Lia. Melhor, foi Raquel. Raquel pegou. E ela estava em cima de um cavalo, ela colocou debaixo, né, da sela ali do cavalo e sentou e falou pro pai dela assim, meu pai, eu não vou poder levantar daqui porque eu tô naqueles dias, né, tô menstruada, eu não posso levantar. Ele, tá bom. E aí ele procurou e não achou.
Só que no capítulo 35, se não me engano, em diante, Lia morre. Lia morre na hora de dar luz a Benjamim. Então, por que isso acontece, gente? Porque a palavra de uma pessoa de autoridade sobre a sua vida, o pai e a mãe, ele tem uma autoridade no mundo espiritual. Entendeu? Ele tem uma autoridade. Quando ele fala, é algo como se tivesse assim, aberto uma porta. Abre uma porta no mundo espiritual. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala algo para os nossos filhos, tá? Então isso a gente faz na hora da oração, na hora que no mapeamento, né? Quando eu faço as mentorias, a gente vai identificando essas palavras e a gente vai cancelando, a gente vai desconstruindo, né? No mundo espiritual. Porque às vezes os pais falam na hora da raiva, falam na hora da ignorância, né? Sem saber, sem entender, e a porta abriu naquele sentido, entendeu? Ok? E aí outro significado da palavra maldição, então a gente está quebrando paradigmas. Para você que está aqui no YouTube vendo sobre essa palavra, nós estamos numa série de palavras sobre libertação e a gente está quebrando alguns paradigmas até para a gente entrar em assuntos mais profundos de libertação. Então a gente vem quebrando. Se você não viu o primeiro vídeo, já está aqui salvo no YouTube e você pode assistir, voltar aqui quebrando paradigmas. Nós falamos sobre vários assuntos também, que foi o primeiro paradigmas 1, esse aqui é o 2. Outra coisa que a gente está falando aqui sobre significados da palavra maldição. Quase todas as vezes que a palavra maldição ocorre na Bíblia, ela aparece contextualizada ao povo da aliança e não ao descrente, ou seja, não ao ímpio. Como que é isso, irmã Thalita? Isso mesmo. A palavra maldição na Bíblia, ela está contextualizada ao povo da aliança, ou seja, não foi para o ímpio, foi para aquele que fez uma aliança com Deus. Só você ler lá em Deuteronômio 28. Bendito você vai ser quando entrares por esse lugar, tal. E maldito. Então tá falando pro povo da aliança. Então talvez isso vai surpreender você, porque é natural, né, concluir que uma pessoa ímpia, incrédula, esteja numa condição espiritual desfavorável, né? A maldição parece não ser muito apropriada para caracterizar a vida de uma pessoa crente. Porém, na Bíblia, a palavra maldição quase sempre aparece associada ao povo da aliança. O povo que deveria ser guardião, gente, dos preceitos, né? Do mandamento divino. Então, as bênçãos que desfrutamos por causa da Bíblia não são uma herança permanente. Que isso, Madalena? Não são uma herança permanente. Nossas escolhas determinam se nós continuamos seguros nela ou não. Então, gente, para com esse negócio. Eu vim para Jesus, nenhuma condenação mais há naquele que está em Cristo Jesus. Condenação de morte, de vida eterna, de salvação. Entende isso? Sobre a sua salvação, Jesus pagou. Ele riscou a dívida que existe. Ele se tornou maldição por nós. Ele se tornou maldição por mim e por você. Não existe mais. Todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, acabou toda a maldição. Agora, aquilo que eu planto, gente, eu colho. E eu posso resolver isso. Então, é esse que a palavra maldição que a Bíblia está falando. Se você for para esse caminho, você vai ser bem sucedido. Então, ela tem a ver com uma quebra de uma aliança. Essa maldição que eu estou falando aqui, tá? Ela tem a ver com uma quebra de aliança. Então, as bênçãos que desfrutamos por causa da Bíblia não são uma herança permanente. Nossas escolhas determinam se nós continuaremos seguros nela ou não. Então, toda aliança, grava isso, carrega consigo uma maldição. Toda aliança, ou seja, uma consequência, tá? Toda aliança carrega consigo uma maldição, assim como todo mandamento, lei ou princípio. Gente, se você for ler, por exemplo, pega o Código Penal aqui, nosso, né? Pega o Código de Trânsito. Por exemplo, eu já trabalhei em autoescola. Código de Trânsito. Se você, preste atenção, se você avança um sinal vermelho, é uma multa gravíssima. Aí você fala assim, ai meu Deus, me perdoa porque eu passei por esse sinal de trânsito. Preste atenção. Perdoa, Jesus, eu faço oração, não devia ter passado, meu pai. Tá, Deus vai te perdoar. Mas a dívida vai deixar de chegar na tua casa? O folhetinho lá para você pagar?
Não, querida, vai chegar. Vai chegar para você pagar. É isso que você precisa entender. No mundo espiritual é a mesma coisa, tá? Então eu tenho como fazer, espiritual, fazer um cancelamento daquelas consequências, daquela maldição. A gente faz isso no mapeamento espiritual. Então, eu preciso entender que toda aliança carrega consigo uma maldição. Um conselho você obedece opcionalmente. Eu dou um conselho para você, você obedece, se você quiser, né? Agora, uma aliança, mandamento, lei ou princípio, não. As respectivas consequências virão. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Deuteronômio 28:15, tá? Então, não seja muito religioso, tá? Não seja assim, não feche os seus olhos para isso. É só você olhar para a sua história, é só você olhar para a sua vida, é só você olhar para dentro da igreja, que você vai ver muita gente ainda presa nessas situações. E a maldição tá ali, correndo, na história daquela pessoa. Outro significado que a maldição traz é o seguinte: o principal papel da maldição é denunciar as desordens espirituais. Então ela denuncia que tem alguma coisa que está se repetindo aqui nessa história dessa casa, dessa família. Ela denuncia uma desordem espiritual agregadas ou acumuladas, pessoalmente, geracionalmente ou territorialmente. Então, de forma geracional, eu vou ver que tem na minha linhagem. Então, a maldição, ela denuncia isso. Eu estou observando que tem coisas se repetindo aqui, é muito estranho isso. Ou pessoalmente, na sua história, ou territorialmente, você vê naquela igreja, naquele lugar onde aquela casa foi construída, aquela empresa foi construída, naquele ambiente, aquela ambiência, tem alguma coisa ali que não está é legal, Então a maldição desempenha um serviço fundamental na realidade humana, Apesar de possuir uma conotação negativa, a maldição na sua essência é uma bênção. Como assim, ali tem uma bênção? Por quê? Porque ela é como se fosse a febre. Vamos fazer aqui um comparativo, por exemplo. Quando você está com uma dor, você não corre para investigar? Por que a dor ela vem? Ela vem como um sinal. Ela vem como um sinal. Aparece uma dor nas suas costas, ou aparece uma dor na sua cabeça uma vez, tá bom, você tomou uma medicação, vou tomar uma dipirona. Tomei, passou. Mas aquela dor continua por semana, por mês. E aí você fala, não, peraí, isso não tá normal. Então, o que a gente faz muitas das vezes? Toma uma dipirona. Vou fazer uma oraçãozinha, vou resolver, faço uma campanha, mando embora, foi embora. Daqui a pouco ela vem com mais força, aquela febre, aquela dor. Então a maldição, ela denuncia que tem um problema ali. Então o que eu vou agora fazer? Eu vou no médico, eu vou investigar. Doutor, olha só, já estou há um mês, eu já estou há um ano. Ele vai falar assim, nossa, 1 ano, eu já estou 1 ano nessa situação e agora eu preciso investigar. Aí ele vai fazer o quê? Vários exames. O que é o mapeamento? Vários lugares que a gente vai andar na sua história, para ver aonde houve a porta aberta. Às vezes foram pais que foram espíritas, que ofereceu o seu nome é oferecido. Mas, Thalita, eu já estou em Jesus. Ele pagou pela maldição, sim, da sua vida eterna. Mas tem coisas que foi amarrada na terra. Tudo que é ligado na terra, Mateus 18:18. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E a gente está falando de vida terrena. A gente não está falando de eternidade. Entendeu? Então eu preciso investigar. Gente, eu faço libertação, eu faço mapeamento e eu sei o que eu estou falando. E muitas vezes desata nós que a pessoa começa a prosperar, começa a andar, começa a ter clareza, começa a viver novos tempos. Então, pensando dessa forma, a dor, ela é boa, apesar de ser desagradável, Força-nos a um processo de restauração, de correção, de educação. Então, a dor é para nos mostrar que algo está em desordem. Quem entendeu isso aqui? Então, se você entendeu, comenta aqui, tá? Comenta aqui no YouTube, faz comentários. Thalita, eu entendi, ficou claro pra mim. Você também faz comentário aqui
no meu Instagram, para que a gente possa entender que você está sendo aberta a sua visão, né, para você entender. E para a gente finalizar aqui, tem outros conceitos, né? Tem, por exemplo, a maldição. A essência do conceito da maldição é o castigo, né? A gente vê aí que se você obedecer, como está em Deuteronômio, você vai ser bem sucedido. É a essência da maldição, o princípio da maldição parte de Deus e não do diabo. Thalita, foi Deus que determinou? Sim, porque ele falou sobre o castigo, tá? A Bíblia fala que Deus ama o filho, ele castiga o filho a quem ele ama. Então, sim, o princípio da maldição parte de Deus e não do diabo. O diabo não tem nada a ver. O diabo, ele atende a um mandamento. Ele obedece a Deus, tá? Ele só vai ali explorar as portas que estão abertas. O diabo no mundo espiritual, ele já está derrotado, gente. Ele já é um inimigo vencido. Ele está aqui porque ele não obedece na lei terrena, ele não obedece, ele explora mesmo. Então a gente fecha as portas, a gente precisa buscar entendimento para poder a gente se livrar disso, tá? E entre outras coisas, né, a essência da maldição reside na desconexão geracional. E agora eu quero falar para você o princípio mais elevado para lidar com a maldição. Então, como que eu lido com essa história, né? E pra gente finalizar, eu coloquei aqui o seguinte: o princípio mais elevado para lidar com a maldição reside na reconciliação. Isso aí. Você precisa voltar. Você precisa reconciliar. Eu quebrei um princípio, eu preciso reconciliar. Qual era a palavra de Deus o tempo todo? Volta, Israel. Volta para o seu Deus. Reconcilie com Ele, né? Se arrependam dos seus pecados. Sempre foram essas as palavras de Deus para o povo de Israel e para nós. Se reconcilie. Então, a maldição reside na reconciliação. Como podemos colocar, então, nessa brecha, irmã Thalita, para as maldições serem aplacadas de vez na minha vida? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. Como eu posso fazer isso? Então, o princípio de lidar com a maldição por meio de reconciliação é baseada na compreensão de que muitas maldições podem ter origem em conflitos não resolvidos, né? Injustiças, feridas emocionais ou relacionamentos quebrados. Então, olha quanta coisa pode estar residindo aí uma maldição, tá? Então, a busca pela reconciliação é restaurar os relacionamentos quebrados, resolver os conflitos, promover a paz. Então, eu coloquei aqui alguns para a gente finalizar. Por exemplo, autoavaliação. Eu preciso me autoavaliar. Começa por examinar a sua própria vida. Gente, começa a examinar. Aonde foi que eu caí? A Bíblia fala assim: se você está indo fazer uma oferta no altar e você percebeu que você tem alguma coisa contra o seu irmão, você cometeu alguma coisa, seja o que for, deixa a sua oferta, volta, se reconcilie com o seu irmão. E aí você volta a ofertar. Então, muita maldição na nossa história é porque a gente precisa reconciliar com determinadas pessoas ou situações que a gente quebrou, né? Resolver os conflitos. Então, reconciliação. Ações, atitudes, palavras que tenham contribuído para os conflitos ou feridas. Você praguejou, você falou alguma coisa, volta, reconcilie com seu filho. Agora declare sobre ele palavras de bênção. Fala: eu retiro essas palavras, eu declaro sobre a sua vida. Irmã Thalita, meu pai já morreu, minha mãe já morreu. Faz um ato profético, né? Se você desejar, nos procure aqui meu suporte, a Juliana, entre em contato com ela, que a gente pode fazer um mapeamento e a gente pode fazer aí uma mentoria, né? Para poder te ajudar nessa questão. Outra coisa que a gente pode avaliar aqui para reside a reconciliação no arrependimento e confissão. Se você reconhece que feriu ou prejudicou alguém, arrependa-se. Peça perdão, né? Perdoa. Se você foi ferido por alguém, pratique o perdão. Perdoa. Perdoar não significa, gente, necessariamente esquecer ou ignorar a dor. Não, vou ter que me esquecer. Essa pessoa, ela merece. Não se trata disso. Ela não merece o meu perdão. Se trata de você. Se trata de você se livrar dessas maldições, tá? E tantas outras coisas, como, por exemplo, persistir, né? Manter o foco em Deus, crescimento espiritual,
busca por justiça e restauração, reconciliação. Então a gente precisa entender que reside para a gente resolver essa situação, você vai precisar reconciliar, a reconciliação. E o Espírito Santo vai falar melhor com você, ele vai te dar mais entendimento sobre isso, tá bom? Olha, que Jesus ilumine a sua mente. Aqui no meu canal tem muitas palavras sobre libertação, também no meu Instagram, tá bom? Você entra aqui no meu Instagram e Jesus vai te orientar a você ver algumas lives que estão lá, tá bem salvas, para edificar a sua vida. Compartilha essa live com muita gente, tá, gente? Ajuda esse canal, ajuda a gente a crescer, ajuda essa palavra a chegar para outras pessoas. Outras pessoas precisam ouvir isso porque elas estão aprisionadas e eu quero ajudar essas pessoas, tá bom? E você vai ser canal de Deus. Olha, dia 23, se você ainda tá aqui, dia 23 de março agora, de 2024, nós vamos ter uma imersão que eu vou falar sobre cura interior. A gente vai falar sobre várias feridas da alma, tá? E para que você possa vencer lutas, batalhas espirituais, muitas vezes você não consegue sozinho. A gente precisa tratar essas feridas, tá? Ferida da rejeição, ferida da orfandade, né? Ferida da traição e muitas situações que a gente vive. Então eu convido a você, se inscreva aqui, tem aqui já um link para você se inscrever. Não deixa de se inscrever, de participar, vai ser tremendo, tá? Vai ser libertador para sua vida, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe, muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Olha, sexta-feira a gente está junto e a gente vai bradar na terra num momento de oração profética, de oração de guerra. Eu convido vocês. Deus te abençoe, todas vocês que estão aqui, tá bom? Ó, que Jesus te abençoe, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Deus te abençoe, minhas irmãs. Até sexta.